Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à palestra de espectrometria de massa. O papel da espectrometria de massa na elucidação de novas moléculas, novos compostos, novos analitos. Que satisfação imensa poder falar sobre esse assunto, um assunto tão agradável. Toda vez que a gente vai falar de espectrometria de massa, é apaixonante, sempre muito apaixonante. Mas antes da gente começar aqui, pessoal, eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de poder participar do congresso do PBF aqui na UEM. Afinal de contas, eu sou uma prata da casa, sou formado na Universidade Estadual de Maringá e tive a possibilidade de fazer mestrado aqui também. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Magon, da Matrix LCMS. A minha trajetória, como eu disse, começou na Universidade Estadual de Maringá, fazendo farmácia, tive a possibilidade de fazer o mestrado no próprio PBF, no Centro de Biociências Aplicadas à Farmácia, com a professora Elza Kimura, que além de ser minha orientadora, foi minha tutora aí na carreira de cromatografista e espectrometrista de massa também. Me lembro que nessa época eu tive uma oportunidade fantástica, assim, tive muita sorte, na verdade, na minha carreira, de poder participar da instalação, também ter treinamentos em cromatógrafos líquidos e espectrômetros de massa nessa época. Tive mentores de excelente qualidade, que foi o que me conduziu aí para começar uma carreira na parte privada, né? Foi lá que eu comecei a parte de manutenção em equipamentos, né? E dali em diante, me apaixonei completamente aí pela linha de cromatógrafos e espectrômetros de massa, até mesmo chegar a fazer um doutorado também na UEM, só que já no departamento de Química, sempre com desenvolvimento de novas metodologias analíticas para pequenas moléculas. Aí tive a oportunidade de trabalhar com antioxidantes, também trabalhei com lipídios, e foi uma fase de muito crescimento. Queria aproveitar a oportunidade aqui também para parabenizar a organização aqui do Congresso. Afinal de contas, esse Congresso tá show de bola, com muito conteúdo, muitos palestrantes bons e com uma galera muito gente boa também. É muito conhecimento disponibilizado para vocês. Então é uma satisfação muito grande. Vou compartilhar aqui minha tela já com vocês aqui para a gente ir podendo bater um papo sobre espectrometria de massas, que, como eu disse para vocês, é um assunto apaixonante. A espectrometria de massa, ela tem a capacidade, né, de elucidar de fato novas moléculas, né, novos compostos. Essa ferramenta, que é uma ferramenta tão valiosa, ela é extremamente aplicada hoje em diferentes campos, como indústria farmacêutica, laboratório de análises clínicas, também na área forense, na linha aí de toxicologia, identificação de novos compostos de drogas ilícitas, sem contar em inúmeras outras aplicações, como a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Hoje eu estou aqui, pessoal, com a missão de mostrar para vocês o porquê a espectrometria de massa tem esse papel na identificação de novos compostos. Eu preciso responder essa pergunta aqui para vocês. E para a gente começar a responder essa pergunta, eu preciso dizer de onde nós viemos, de onde eu estou, o que a gente faz para poder ter realmente propriedade para falar sobre esse assunto que é tão complexo. Hoje, atualmente, eu tive a oportunidade de ter minha carreira acadêmica, como eu mencionei, dentro da Universidade Estadual de Maringá, mas foi um período que me alavancou, de fato, para estar hoje na Matrix LCMS. A Matrix, ela presta serviços hoje, resolve inúmeros problemas na linha analítica. Mas dentro da Matrix, ela tem diferentes 3 segmentos. O primeiro deles, e veio o primeiro, que nasceu inicialmente, né, foi a linha aí de manutenção em cromatógrafos líquidos, cromatógrafos gasosos e espectrômetros de massa. E nessa linha nós temos o maior orgulho e a maior satisfação de dividir essa parceria com a empresa Waters. A Waters, ela é uma líder mundial e fabricante de equipamentos de praticamente tudo que tem a capacidade de fazer uma medição com muita precisão.
Isso, inclusive, é uma das forças da espectrometria de massa. A Waters, como líder mundial, distribui e entrega muitos benefícios aos clientes, benefícios relacionados a cromatógrafos e espectrômetros de massa e muitos outros na linha, né, a linha de consumíveis também, a linha de análises térmicas e muitas outras coisas. Dentro ainda aqui da nossa empresa, a gente tem uma linha hoje de produtos para laboratório de muita qualidade, porque a gente entende que no laboratório físico-químico, no laboratório microbiológico, no laboratório de biologia molecular, laboratório de cromatografia também, dentro da indústria farmacêutica, para você obter um resultado que seja adequado, você tem que ter produtos de qualidade. E não só um produto de qualidade, também uma entrega do seu fornecedor com qualidade, né? Com agilidade, né? A gente observa muito no mercado aí uma dor de um pouco de lentidão, né, na entrega aí dos produtos, é o que a Matrix de fato não quer, né? Não quer deixar o cliente na mão. E por último, não menos importante, nossa linha educacional, em que a gente denominou Chroma Class. No Chroma Class, a gente tem o desenvolvimento de um portfólio de treinamentos, e aí treinamentos na linha de cromatógrafos líquidos, cromatógrafos gasosos, espectrômetros de massa também, mas para fechar a parte laboratorial, também com gestão de pessoas, também com gestão do próprio laboratório, alguns segmentos mais específicos, como a linha de validação de metodologias analíticas e outros segmentos que vêm por aí com muita força. Apresentado aqui a nossa empresa, vamos começar de fato a pisar na nossa espectrometria de massa, né? A nossa rotina laboratorial e poder responder vocês o que de fato a gente tem de forte na espectrometria de massa. E para começar a responder isso, vou trazer números. Se eu preciso convencer vocês de que a espectrometria de massa tem um papel fundamental na identificação de novos compostos, acompanhem comigo aqui alguns dados recentes que foram levantados. Até preciso aqui acreditar, né, esses dados que foram passados ao professor doutor Wanderson Romão, lá do Instituto Federal do Espírito Santo. Eu vi alguns dados que ele coletou e achei muito útil e que veio muito de encontro com essa palestra aqui. Então, quando a gente observa o número de artigos relacionados, quando a gente digita Mass Spectrometry na Web Science, a gente tem esse gráfico que sai desde de 1945 até 2021, em que é obtido 423.277 artigos, sendo que esse montante de artigos relacionados à espectrometria de massa, é possível a gente notar que aqui, ó, em 1990, né, nos anos 90, bem no início dos anos 90, há um boom muito grande, um crescimento aqui, né, e depois um crescimento exponencial, de fato, do número de publicações de artigos relacionados à espectrometria de massa, chegando a bater aqui, ó, nos últimos 4 anos, passando de cerca de 25 mil artigos. No ano passado, a gente teve mais de 25 mil artigos publicados com o tema relacionado à espectrometria de massa. E, de fato, a espectrometria de massa, ela embasa muito bem todas as publicações, porque você consegue, de fato, afirmar que as moléculas são as moléculas que você estava procurando, e também compor o conjunto de dados de uma maneira mais precisa, de mais qualidade, em concentrações menores, né? E para a gente deixar claro aqui até, né, aqui nesses anos 90, houve um boom muito grande, de fato, de publicações, porque foi um divisor de águas na evolução do espectrômetro de massa, né? Até esses anos de 1984, 86, não havia, na verdade, algumas fontes de ionização, dentre elas a principal que foi desenvolvida nessa época, a fonte de eletrospray, que é até um artigo que é originário do professor John Fenn, em que é denominado o desenvolvimento da fonte de ionização de eletrospray, dando asas aos elefantes. Por que ele dá esse nome ao artigo? Porque o eletrospray, como uma ferramenta de fonte de ionização, ela proporciona e capacita
o espectrômetro de massa a fornecer a molécula, a macromolécula, de uma maneira ionizada para o massa poder analisar. Então, se a gente consegue ionizar macromoléculas, a gente passa a poder analisar proteínas, fazer lipidômicas, metabolômicas, petroleômicas e assim por diante. Todas essas áreas ligadas a um estudo global de macromoléculas começou a ser desenvolvido a partir dos anos 90. E não parou mais, há um crescimento de fato exponencial na publicação de novos artigos, e isso, consequentemente, remete à produção de novos fármacos, à elucidação de novos compostos de micro-organismos, dos próprios organismos dos seres humanos, e isso traz, com certeza, no nosso dia a dia, uma longevidade muito grande. Também trouxe aqui para vocês as principais revistas com artigos relacionados à MS, sendo que o destaque maior aqui fica o Analytical Chemistry, e que, de fato, né, a espectrometria de massa ela tem uma relação muito íntima, né, ela é estudada na parte de química dentro de qualquer universidade ou qualquer segmento que você vai estudar. Em segundo aqui vem a Journal of Chromatography A, a qual tive a oportunidade, inclusive, de ter uma publicação em parceria com o grupo Apple A da Wayne. E eu me lembro claramente assim que foi a publicação, ela veio de fato porque tinha dados importantes, mas que o suporte real da publicação veio da confirmação das massas das moléculas que nós estávamos procurando. Então, a partir do momento que tem essa confirmação através da técnica de cromatografia líquida de espectrometria de massa, naquele caso, de fato a gente conseguiu emplacar a publicação, né? Existem outras revistas aqui de destaque também, com certeza, né? Como a Food Chemistry aqui, né? A espectrometria de massa está muito relacionada aí à parte de controle de contaminantes, por exemplo, e à qualidade dos alimentos. Aqui, pensando a nível mundial, né? E assuntos relacionados à espectrometria de massa, nós temos um destaque muito grande aqui para os Estados Unidos, que de fato tem uma tecnologia de ponta, né, na identificação e elucidação de novas moléculas, seguido da China, e nós temos o Brasil bem aqui embaixo não, até que está muito bem posicionado, né, o Brasil, né, muito se fala que é um país de terceiro mundo, mas com certeza tem inúmeros pesquisadores aí de muita qualidade que traz o país, de fato, para essa posição aqui, né? Assim como as áreas relacionadas, é evidente, como eu tinha dito antes aqui, a química em destaque, mas também dá para se dizer aqui, né, bioquímica molecular e biologia, farmacologia e farmácia, food science and technology, enfim, áreas da ciência aí que estão sempre intimamente relacionadas à espectrometria de massa. Quando a gente traz para um cenário um pouquinho mais recente, até, e aí todos os artigos que foram levantados e têm uma relação com a espectrometria de massa, desde 2018 até 2021, a gente tem essas palavras que aparecem aqui para vocês, pessoal, são palavras que são proporcionais, o tamanho das palavras são proporcionais às quantidades que aparecem nos artigos, e olha só qual é a palavra que mais aparece aqui, né? A palavra identification. Essa palavra que tem a ver, e é uma das forças da espectrometria de massa, a capacidade dela de elucidar e identificar novas moléculas. Outras palavras também fazem muito sentido na espectrometria de massa, como o liquid chromatography ou tandem mass spectrometry, né? Que daí seria o LC acoplado ao espectrômetro de massa, tipo quadrupolos em sequência, né, com analisadores em sequência. Para a gente começar a melhorar o porquê da resposta, né, ter essa resposta um pouco mais clara, vamos na definição, vamos tentar entender o que é espectrometria de massa e a gente poder chegar na chave, de fato, daqui uns 10 slides, do porquê a espectrometria de massa tem um papel tão importante na identificação de novos compostos. Bom, de acordo com a IUPAC, pessoal, a espectrometria de massas é definida como o estudo da matéria pela formação de íons em fase gasosa e posteriormente caracterizados por um espectrômetro de massas de acordo com a sua massa, carga, estrutura ou
propriedades físico-químicas. Olha só que legal isso aqui, o tanto de informação que dá para a gente tirar dessa situação. Primeiro que o espectrômetro de massa, ele analisa íons em fase gasosa. E aí você fala assim, poxa, Thiago, mas eu não vou conseguir, então, analisar moléculas que estão numa fase sólida. Como que você me diz isso, sendo que o mal de Toff, por exemplo, ele consegue fazer uma imagem de magiamento, né? Dependendo da sua matriz ali, de como você aplica isso, né? Fala, não, calma, é porque assim, ó, o espectrômetro de massa, a partir do momento que ele passa pela fonte de ionização, as moléculas, elas são colocadas ou transformadas na fase gasosa. Então, independente se ela está na fase líquida ou na fase sólida, ela ainda assim vai ser analisada, mas ela precisa ser colocada na fase gasosa. Posteriormente, as moléculas elas são caracterizadas baseadas na sua relação de massa, seu peso molecular, pelo número de cargas. Essa informação ela é muito importante também, porque toda vez que você buscar por uma determinada massa no espectrômetro de massa, ele só vai ser possível se você tiver a localização ou cálculo na mão de quantas cargas possíveis podem ser atribuídas à sua molécula ou qual é, de fato, o peso molecular dela. Isso é muito estudo, muitas horas de bancada, muitos cálculos na mão, muitos livros a serem lidos nesse caso, né? E para começar até a ficar um pouco mais claro, vamos passar para a parte de instrumentação e abrir um pouco de possibilidades que o espectrômetro de massa tem para análise das diferentes moléculas. Todo espectrômetro de massa, ele é composto por fonte de ionização, analisador de massas e um sistema de detecção de íons. Nesse esquema aqui, a gente consegue ver mais claramente como funcionaria aqui em 5 passos o nosso espectrômetro de massa, ou melhor, 6 passos, né? Porque o primeiro passo seria a introdução da amostra, né? Então, essa amostra pode estar na fase sólida, na fase líquida ou na fase gasosa, independente desses 3 estados, ela pode ser introduzida no espectrômetro de massa através de um cromatógrafo líquido, de um cromatógrafo gasoso, por uma infusão direta, por dessorção até de um determinado material, vindo de uma eletroforese capilar, por exemplo. Independente de como essas moléculas são introduzidas no espectrômetro de massa, ela vai passar por uma fonte de ionização. E aí as fontes de ionização hoje existem algumas fontes, né? E elas são determinadas no uso de acordo com a polaridade, a gente vai ver mais adiante, a polaridade desses analitos e também o tamanho dessas moléculas. Depois que passa na fonte de ionização, de fato, essas moléculas elas vão, por diferença de potencial, chegarem nos analisadores. Por que o que eu digo analisadores? Porque existe hoje no mercado mais de um tipo de analisador existente, né? E aí que são patenteados pelos diferentes fabricantes, mas cada tipo de analisador fornece uma capacidade de informação também para a gente, né? Muito conhecido hoje para a parte de quantificação, os analisadores tipo quadrupolares, né? Os quadrupolos, né? Os famosos triplo quadrupolos, né? Que tem a capacidade até de analisar fragmentos de uma molécula. Isso pensando em equipamentos de resolução unitária, quando a gente passa a pensar em equipamentos de resolução de alta resolução, né? Aí a gente passa a falar de analisadores de massa por tempo de voo, né? Os TOFs. Também existe hoje, né? Lançado pelo Makarov, né? O Orbitrap e também alguns outros analisadores, né? Que tem hoje já no mercado. Depois de analisar, depois de filtrada essa molécula, ela vai parar lá no detector de íons. E até aqui é um ponto polêmico, porque algumas pessoas chamam o espectrômetro de massa de detector, né? Enquanto que, no fundo, o detector ele só é uma parte do espectrômetro de massa, né? O espectrômetro de massa, a função dele é analisar íons. Então, o uso correto seria de analisador de massas, né, e não detector. Mas quando esses íons batem no detector e ele é transformado em um sinal elétrico, de fato, a gente consegue captar isso, né, hoje em computadores aí muito modernos, e isso é transposto para a gente em forma de um espectro
de massas, né? Isso depende da função que a gente está selecionando no espectrômetro de massa. Se a gente seleciona, por exemplo, para ele fazer uma varredura de massa, a gente, consequentemente, vai ter uma varredura, né? Um espectro de massa X até Y, né? Ou então, se a gente quiser utilizar os analisadores no modo estático, né, que a gente chama, a gente tem a possibilidade de captar somente uma faixa de íons e essa transformação vai ser em forma de um cromatograma, talvez, né? Dito sobre essas duas formas, pessoal, eu separei, e também sobre todo o analisador de massa, né, o espectrômetro de massa. É legal lembrar aqui, né, que até nessa linha pontilhada aqui, né, que a gente está vendo, ó, então, introdução da amostra, fonte de ionização, analisador de íons, detectores, sistema de dados e o nosso espectro aqui, no caso, né, sendo representativo. E aí, hoje, nós temos fonte a baixa pressão aqui, né, tudo que está pontilhado aqui, ele pode estar sob vácuo, de fato, né, e o vácuo, ele é extremamente importante, ele não pode ser deixado de lado, até porque quanto menor a quantidade de interferentes no analisador de massas, melhor a precisão e a capacidade dele de filtrar, de fato, as massas, né? O massa, ele não deixa de ser um filtro de íons, né? Então, se você quer filtrar, você quer garantir que as suas moléculas cheguem no detector propriamente dito, a gente não pode ter turbulência lá dentro do sistema do analisador, e para isso é gerado um vácuo. Quanto maior o vácuo, melhor o nosso tipo de análise, né, atualmente. Então, assim, para a gente só deixar claro aqui, né, pode estar nessa região aqui, ter feito um vácuo aí por bombas turbomoleculares e também bombas externas aí, tá? Existem fontes aqui, né, a partir daqui somente o vácuo, né, hoje existe fontes a pressão atmosférica aí também, né? O espectrômetro de massa, ele tem uma variação muito grande, né? Extremamente flexível, adaptável, de acordo com a sua necessidade para elucidação ou quantificação de novas moléculas. Separei aqui para vocês, pessoal, um vídeo que é muito legal, muito interessante, que foi até foi proveniente, né, de uma parte do nosso canal aqui de comunicação, né, que, como eu disse para vocês, o conhecido como Chroma Class, que é o nosso segmento educacional, mas que tem um objetivo também de difusão de conhecimento, né, para a população. E por que disso? Dentro do Chroma Class, nós temos o ChromaCast, que é um podcast com um caráter de difundir, de fato, conhecimento, e a gente traz convidados que são do meio relacionado à indústria farmacêutica, aos laboratórios de pesquisa dentro de universidade. Nós temos convidados, como o caso do Pablo Marinho, de um perito criminal, né, pela ótica até de análise de química forense. É assim, um canal super interessante. Nós tivemos a oportunidade de bater um papo com a pesquisadora Letícia, do Grupo O Boticário. E durante esse bate-papo, ela comentou de um instrumento que eles utilizam no Grupo Boticário, que, olha, é uma das aplicações de elucidação de novas moléculas mais interessantes que eu já vi. Por quê? Porque ela tem a capacidade de trazer uma aplicabilidade de novas fragrâncias para o desenvolvimento de novos perfumes. Então, com o consentimento aí, né, a liberação da publicação do vídeo, a gente colocou no nosso canal também o vídeo. Vou colocar aqui para vocês, pessoal, e vocês acompanhem, porque ele é autoexplicativo. Ele também mostra cada passo, da introdução da amostra até mesmo a análise no espectrômetro de massa. Então, acompanhem comigo aqui. Para criar, produzir e aprimorar seus produtos, o Grupo Boticário tem uma fórmula: investir em inovação e tecnologia. Um grande exemplo disso foi a aquisição do cromatógrafo gasoso, acoplado com espectrômetro de massas e olfatometria. Um equipamento de ponta, capaz de avaliar compostos voláteis presentes em perfumes e fragrâncias, e analisar os seus componentes, tanto no aspecto químico quanto olfativo. Mas como isso acontece na prática? Ao entrar no equipamento, a amostra é submetida a uma alta temperatura, que provoca a volatilização de seus componentes.
Esses componentes entram então em uma coluna capilar, onde são separados de acordo com a sua volatilidade. Depois de separadas, as moléculas seguem 2 caminhos. O primeiro deles é o espectrômetro de massas. Aqui as moléculas passam por um feixe de elétrons e são ionizadas em pequenos fragmentos. E a partir dos dados gerados, a biblioteca interna do equipamento identifica a substância. Enquanto isso, o sistema de olfatometria permite que um avaliador sensorial cheire cada uma das moléculas da amostra isoladamente e identifique o perfil olfativo de cada uma delas. E este é o grande diferencial do equipamento: obter resultados não só em termos químicos, mas também sensoriais. Isso significa que agora podemos traduzir em números percepções do consumidor, como, por exemplo, o decaimento da fragrância após a aplicação. E significa também que nossas possibilidades de pesquisa ficaram ainda maiores. Com essa tecnologia, podemos descobrir cheiros novos e originais, avaliar desvios de mercado e, principalmente, entregar os melhores produtos para nossos consumidores. Grupo Boticário. Beleza é o que a gente faz. Bom, pessoal, tá aí a nossa apresentação, né, do vídeo autoexplicativo. Nosso muito obrigado ao Boticário, inclusive, e parabéns, né, pela iniciativa, né, de sempre investir em novos desenvolvimentos, novas tecnologias para oferecer, de fato, uma experiência maravilhosa aí ao cliente, né? Acho que todo mundo que está escutando aqui se reconhece, né, nessa frase e entende que o Boticário, de fato, ele tem uma aplicabilidade muito grande, né? Mas nem tudo são flores no espectrômetro de massa, gente. Esse é um ponto que eu preciso lembrar vocês. Eu tenho o papel de, além de mostrar para vocês que o espectrômetro de massa é uma ferramenta absolutamente fantástica na identificação e quantificação de novas moléculas, ele também tem o seu lado em que demanda tempo, dá muito trabalho, tem o seu lado complexo. Então, separei para vocês aqui em 4 partes possíveis da gente aprender sobre espectrometria de massa e dizer para vocês que ele é, de fato, complexo para a gente obter os resultados desejados. Então, como seria um MS na prática? Primeiro que é uma parte contínua de aprendizado, a gente não para nunca, né? Não tem como, né? Mas, necessariamente, você precisa começar pelos fundamentos de MS, né? Passando pelos processos de ionização, convenções de energia interna, eventos de evolução do MS, distribuição isotópica também, enfim, as informações básicas de química orgânica, inclusive, você tem que necessariamente saber, né? A parte de instrumentação, como que funciona cada parte desse equipamento, fontes de ionização, analisadores, detectores, a parte antes das fontes de ionização, né, os inlets, né, os distribuidores de amostras, é assim que dá para dizer, né, o nosso HPLC é um exemplo muito claro, né, porque toda vez que a gente acopla um LC a um espectrômetro de massa, um CG a um espectrômetro de massa, a gente potencializa muito a capacidade de analisar as moléculas por parte do espectrômetro de massa. Então, depois que você sabe muito bem fundamentos, você vai para a operação técnica, né? Toda a parte, desde o preparo de amostra até mesmo a operação do espectrômetro de massa, né? É o ver com as mãos, né? Ver com o tato, né? Você ter certeza de que está funcionando, né? Todas as ferramentas serem aplicadas na elucidação, né? Na capacidade real, realmente, do espectrômetro de massa. Em terceiro aqui, né, depois disso, a gente aprofunda um pouco mais na parte de interpretação dos espectros. Toda vez que é coletado alguns dados pelos espectrômetros de massa, ele abre um leque muito grande de informações, que são as possibilidades de massas que foram ali analisadas, e para a gente chegar, de fato, a confirmar que uma molécula desejada, a gente precisa ter um embasamento teórico aí, principalmente na parte de química orgânica, aliada à química analítica também. E por último, de fato, né, a gente poder aplicar os resultados obtidos, né? Esses resultados, eles podem ser traduzidos, né, em uma
função hoje na nossa vida real, né? Eu trouxe mais adiante algumas aplicações do mundo real para a gente, para vocês terem uma ideia de como isso funciona e quanto é aplicável. É legal que o espectrômetro de massa ele passa às vezes despercebido no nosso dia a dia, né? A gente nem sabe o porquê, né, de onde veio a melhoria, às vezes, na qualidade de vida, na longevidade, né, na produção de novos fármacos, diminuição da incidência de uma determinada doença, mas muito se tem atribuído aí aos espectrômetros de massa e a capacidade deles de analisar e fornecer dados aos pesquisadores aí das universidades, grupos de pesquisas particulares, né? Separei aqui para vocês, pessoal, agora vou entrar um pouquinho mais na química das informações que são muito relevantes assim, sobre as fontes de ionização e também os analisadores e as confirmações de massas exatas. Quando a gente pensa na molécula que tem que ser introduzida no nosso espectrômetro de massa, e aí a gente comentou pela definição até que o espectrômetro de massa ele só tem a capacidade de analisar íons, como que eu vou chegar na possibilidade, mesmo como que eu vou deixar minha molécula na forma ionizada? Então, existem duas maneiras, né? Essa molécula, ou ela já vem ionizada diante do meio que ela está até, mas vamos pegar aqui por base uma molécula que está na forma molecular mesmo, de fato. Ela não tem íons, né? Então, pense aqui comigo em uma molécula intacta, sem íon algum. E ela vai chegar nessa fonte de ionização, a gente precisa fornecer a ela uma maneira dela ionizar. E existem duas maneiras hoje, né? A maneira por ejeção ou captura de elétrons, né? E isso fornece para a gente a produção de íons aí, íons moleculares, né? Então é como se a gente chocasse mesmo de fato, né? Elétrons nessa molécula e faz com que essa molécula se fragmente. Ao fragmentar as moléculas, parte dessa molécula vai ser carregada, né? Ela vai levar uma quantidade de elétrons ali presentes, né? E a outra parte vai ejetar esses elétrons, né? Muito por conta de algumas características de eletronegatividade ou mesmo o tamanho dos próprios átomos, né? Que compõem ali a ligação dessa molécula. Bom, nós temos a segunda maneira, né, de ionizar essas moléculas, que foi inclusive descobertas mais recentemente, né? As que vieram depois, na verdade, né? Que são os tipos de ionização por protonação ou desprotonação. A capacidade da fonte de ionização de atribuir à molécula um hidrogênio, carregando ela positivamente, ou então com a capacidade de retirar esse nitrogênio. É evidente que os grupamentos presentes nas diferentes moléculas presentes na natureza, né, elas já fornecem automaticamente uma predisposição em fornecer a deixar ser removido, né, um hidrogênio dali, ou então a capacidade de receber esse hidrogênio e ela se manter estável, né? Esse é o ponto-chave aí, né, da espectrometria de massa, né? Como a gente fornece a ionização à molécula e ainda assim a gente consegue manter ela estabilizada para ser analisada, né? Então, toda vez que eu tenho uma estabilidade, eu tenho uma maior precisão, por exemplo, né? Ainda na nossa linha de ionização, eu havia comentado com vocês que as diferentes moléculas hoje presentes na natureza, elas podem ser classificadas ou divididas pela polaridade e também pelo tamanho dessa molécula, né? Então, tem moléculas pequenas, né? Como é um exemplo do benzeno, da acrilamida, de peso molecular aí menor, com certeza, de 400 Dalton, por exemplo, e eu tenho moléculas muito grandes, que é o exemplo da albumina, que é uma proteína, que chega aí próximo a 100 mil Daltons, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas diferenciações, a gente tem também diferenciações de fontes de ionização. Então, trouxe aqui as mais conhecidas hoje, né, no mercado, que é a fonte de ionização por impacto de elétrons, a fonte de ionização química, a PCI, a APPI, que é a Photoionization, e também a Electrospray, que talvez seja uma das mais conhecidas hoje por todo mundo que utiliza espectrômetro de massa, justamente porque a fonte Electrospray ela tem uma capacidade muito grande de ionização de uma classe grande também de moléculas.
E a aplicabilidade maior hoje da fonte de eletrospray, ela quando ela está acoplada aos cromatógrafos líquidos. Isso permite para a gente analisar desde moléculas pequenas e poder ter uma separação dos LCs aí, minimizando efeitos de matriz, por exemplo, ou potencializando a sensibilidade das nossas análises e, muito mais do que isso, automatizando também a introdução de amostras, bem como a gente pode ter análises aí por eletrospray de proteínas, né? Os campos aí que têm avançado muito na ciência da saúde, principalmente, para vocês terem uma ideia, muito do controle de qualidade, da elucidação de novas proteínas e a fabricação de novas vacinas está relacionada à utilização de equipamentos de espectrometria de massa com alta resolução. Então, isso aqui é para a gente ter uma noção geral de fontes de ionização e as capacidades delas de acordo com o nosso tipo de instrumento, né? Antes da gente passar aqui para o próximo passo, pessoal, eu queria dizer para vocês e confirmar que, de fato, a espectrometria de massa ela tem uma complexidade muito grande. Não vai ser aqui em 40 minutos que a gente vai conseguir elucidar tudo. Mas eu gostaria muito de passar um panorama geral para vocês de como que funciona, quais são as partes aí do espectrômetro de massa e também ajudar a gente a responder o porquê do espectrometria de massa ter um papel tão grande aí na elucidação de novos compostos, né? Então, para a gente responder essa pergunta, já a gente está chegando nela, eu preciso falar da capacidade do espectrômetro de massa de analisar uma massa exata. A gente já vai falar sobre a parte atômica, a parte molecular mesmo de fato, mas eu preciso lembrar vocês que, de novo, a medida de massa feita pelo espectrômetro de massa é baseada na relação de massa da molécula pelo número de cargas. Por que essa informação é importante? Porque se eu tenho uma determinada massa X para análise de uma molécula, e essa molécula ela vai estar na forma ionizada, eu necessariamente preciso saber quantos pontos de ionização essa molécula vai ter. Porque se a massa dela é X e ela tem um ponto de ionização somente, a relação que eu vou ver é X sobre 1. Agora, se ela tiver 2 pontos, por exemplo, de ionização, e o que determina isso é a predisposição da molécula em obter mais de um ponto de ionização diante dos grupamentos ou dos ligantes que estão ali no momento, a gente vai ter uma análise de massa de X sobre 2, por exemplo. E o o espectrômetro de massa vai te fornecer essa informação. Por isso que essa consciência da análise de relação massa-carga ela é muito importante. A representação do peso molecular dentro do espectrômetro de massa é baseado no MZ, tá? Então, toda vez que vocês virem, um número seguido de MZ, é a relação de massa daquela molécula pela carga dela, tá? A massa pela carga de um íon é igual a uma unidade de massa, né? A gente chama aí de Dalton, né? É muito comum usado esse termo aí, tá? E aí, para a gente ir separando aqui, todas as informações possíveis sobre massa exata, é legal comentar com vocês e trazer primeiro uma lembrança aqui da nossa tabela periódica, a famosa tabela periódica aí que a gente aprende e começa a ter contato, desde muito cedo, lá nos princípios da química, eu acho que até do ensino fundamental, a gente começa a ter isso daí, E aí, assim, como o espectrômetro de massa, ele analisa baseado no peso molecular, baseado no conjunto de átomos que compõem uma determinada molécula, então vale a pena a gente olhar para os átomos e lembrar que a classificação até da tabela periódica, ela pode ser feita pelo peso de cada elemento químico, Então, nós temos lá o hidrogênio, por exemplo, é 1. Só que a massa exata do hidrogênio, ela não é 1,000, ela é 1,0075, ou eu não me lembro exatamente aqui agora, não vou conseguir falar com precisão, também não deixei anotado aqui para vocês. Mas cada elemento químico, ele tem a possibilidade do peso molecular, de acordo com a combinação de prótons e nêutrons do núcleo desse átomo, de fornecer, de fato,
um número exato para a gente. Então, como as moléculas elas são compostas por elementos químicos, por átomos, nós podemos somar esse peso molecular de cada átomo para obter a nossa massa molar do nosso composto. E quando a gente fala de massa molar, eu trago aqui para vocês dois exemplos para ficar bem claro. Um a cafeína e o outro a cloroquina, que está aqui embaixo, né? Até uma molécula aí que estava bastante em alta recentemente, né? Com polêmica envolvida, inclusive, né? Mas eu trouxe essas duas moléculas para mostrar para vocês que a cafeína ela tem massa molar aqui de 194,19, enquanto que a cloroquina tem de 319,87,2. Isso quer dizer que quando essas moléculas são introduzidas no espectrômetro de massa, e vamos imaginar aqui que elas tenham cada uma um ponto de ionização, a diferenciação do espectrômetro de massa para essas moléculas é elementar, né? É muito fácil, porque o massa, ele consegue diferenciar aí, dependendo da capacidade de resolução, na capacidade de exatidão de massa de cada analisador, de separar moléculas aí que tenha a massa com diferença de até 4 casas, se muito bem calibrado o nosso espectrômetro de massa. Para alguns casos, até 6 casas, que é algo um pouco mais difícil, mas existe a possibilidade de fazer isso. Então, como o espectrômetro de massa ele tem a capacidade de analisar massas exatamente, e aí a gente traz a combinação de informação de que cada elemento químico que compõe uma molécula também tem uma massa exata, então é possível a gente supor que cada molécula é diferente uma da outra. Cada molécula baseada em um peso molecular tem uma característica específica, uma identidade específica. Se cada molécula tem identidade específica baseada em massa exata, eu consigo elucidar novas moléculas baseado no peso molecular, na massa exata, na definição do espectrômetro de massa, de qual é a massa daquele elemento químico ou daquela molécula que está presente naquele instante. Existem algumas teorias, pessoal, que são válidas de serem lembradas. Por exemplo, as formas moleculares não apresentam o mesmo peso molecular devido ao defeito de massa também. Por quê? Né? Essa teoria do defeito de massa, né? Esse fato, na verdade, que acontece na junção de átomos ali para formar uma determinada molécula, existe uma junção, né? Uma união de diferentes átomos, e durante essa junção pode ter o desprendimento de energia, ou então a absorção de uma determinada energia, e a massa molecular daquela molécula determinada que está sendo formada ou fragmentada, ela também tem uma pequena diferenciação, né, que pode ser convertida em energia, né, por exemplo. Então, toda essa junção, toda essa união de peso molecular, diferenças entre pesos moleculares de átomos, isso gera para a gente moléculas que são idênticas. Mas aí você vai falar assim, pô, Thiago, mas eu estudo química, eu sou da área, e aí como que eu faço, por exemplo, para diferenciar moléculas que são denominadas isóbaras, né, que tem a massa nominal, todas elas iguais, mesmo tendo uma fórmula molecular diferente, né, uma conformação talvez diferente também. Então, mesmo tendo, né, as massas nominais aí idênticas, iguais, ainda assim, quando a gente diferencia, transferindo o defeito de massa e também considerando cada elemento químico que esteja ali presente, a gente tem que as massas exatas, elas são diferentes mesmo quando a massa nominal é igual. Se a gente tem essa diferenciação por equipamentos e sistemas de espectrometria de massa de alta resolução, a gente consegue diferenciar essas moléculas baseado no peso molecular. Essa imagem aqui é uma imagem bem interessante, em que isso aqui é através de um equipamento de resolução unitária, né, Unit Mass Resolution, né, alguns chamam de baixa resolução,
o equipamento, mas é melhor que a gente chame de resolução unitária, e aqui os equipamentos de alta resolução, né? E aí sim, dentro dessa mesma massa nominal, a gente consegue diferenciar 3 compostos diferentes aqui. Como se não bastasse, né, a identificação por massa exata das nossas moléculas, o espectrômetro de massa ele também traz para a gente a capacidade da gente fragmentar essa molécula e poder ser analisados os fragmentos que estão na forma ionizada também. Então, são 2 maneiras da gente confirmar que uma molécula é, de fato, a molécula que a gente está procurando, identificar essa nova molécula. Por quê? Porque através da massa exata, a gente tem um suporte excelente para compor a fórmula molecular dessa molécula, porém, a capacidade de elucidação dela vem através de uma combinação, né, o fechamento do nosso quebra-cabeça, né? Então, moléculas intactas, elas podem ser fragmentadas, e dependendo dos pontos de ligação, em que são mais fracos, de acordo com os tipos de ligação diferente entre átomos que a gente pode obter um espectro de massas em que diz para a gente os diferentes fragmentos que estão ali dispostos, né? Esse caso aqui, né, uma fragmentação no TOF-MS aqui, né, que é um equipamento de alta resolução, e que foi analisado aqui o verapamil, né, em que a massa é 4542904, né, mas como ele está ionizado aqui na forma positiva por protonação, essa molécula, quando ela é fragmentada, ela gera uns determinados fragmentos aqui para a gente, e esses fragmentos, baseado na massa exata, a gente consegue elucidar, ou pelo menos compor um início de elucidação de novas moléculas, né? Isso aqui é importante ser dito, porque apesar da espectrometria de massa ser uma ferramenta fantástica de elucidação de novos compostos, é uma ferramenta que pode agregar informações com outras ferramentas também de elucidação das moléculas, né? Não é somente a espectrometria de massa que existe aí como ferramenta, de fato, para elucidação de novos compostos. Então, dito isso, pessoal, o porquê, né, da espectrometria de massa ter uma capacidade tão grande de elucidação de compostos, baseada na massa exata, e também na possibilidade de fragmentação e identificação dos fragmentos da molécula, isso traz para a gente inúmeras aplicações no nosso dia a dia, em que são bem claros, depois que a gente vê que por trás de tudo isso tem a espectrometria de massa. E quais são essas aplicações de fato, né? Lá na nossa indústria farmacêutica, a gente tem e pode utilizar, né, a espectrometria de massa na descoberta de novos medicamentos, como química combinatória, analisando os produtos de biodegradação de medicamentos. Isso está muito em alta, inclusive, a indústria farmacêutica ela está hoje com a necessidade de identificação e confirmação de novas moléculas, de produtos de degradação dos nossos princípios ativos, utilizando o espectrômetro de massa, porque as ferramentas que são usadas até então nessa parte analítica, a maior parte delas, cromatógrafos líquidos ou gasosos, né, no caso do líquido acoplado a detectores convencionais, né, como o UV, que fornece uma informação muito boa para a parte de quantificação, porém ela não consegue chegar numa sensibilidade tão alta como o espectrômetro de massa chega. E se o UV não consegue chegar nessa concentração, basta a gente pensar que um produto de degradação tende a estar em concentrações mínimas. A gente está falando de concentração de ppb, ppt em alguns casos. E aí somente o espectrômetro de massa é capaz de chegar a essa concentração. Não menos importante, pelo contrário, a espectrometria de massa ela pode ser aplicada à parte farmacocinética, né? Todo o desenvolvimento e análise e quantificação de moléculas que estão biodisponíveis no nosso organismo, né? E também os metabólitos desses medicamentos aí que são consumidos. Ou seja, a aplicabilidade para a indústria farmacêutica é muito grande quando se fala de espectrometria de massa. Hoje a indústria farmacêutica que não tem o espectrômetro de massa acaba ficando à margem na parte de elucidação de novos compostos e até afirmação de alguns dados para os órgãos regulatórios.
né? Pensando na nossa parte clínica, né, uma das aplicabilidades mais nobres, inclusive, né, a triagem neonatal, em que é possível elucidar se os indivíduos, né, recém-nascidos principalmente, eles têm algum tipo de deficiência metabólica ou então tem alguma predisposição à doença, né? Isso é feito hoje através da espectrometria de massa em uma fração de minutos, assim, né? É muito rápido essa análise e é feito hoje por varredura da coleta de uma gotinha de sangue do pé do recém-nascido, né? O teste do pezinho, né? Chamado aí comercialmente no mercado, né? É o teste do pezinho que faz a elucidação e a busca ali por diferentes doenças metabólicas. Análise de hemoglobina, metabólitos de drogas também, que pode estar presente. Pensando na parte ambiental, e também, né, quando a gente pensa na parte ambiental, toda vez a gente já consegue trazer uma relação com a sensibilidade do massa e a concentração desses contaminantes ou desses agroquímicos que podem ser analisados, ou esses organoclorados, que geralmente estarão em concentrações muito baixas, né? Então, se vai estar em concentração muito baixa, o espectrômetro de massa com certeza vai estar presente. Nessa parte de geologia, né, a composição de petróleo, a qualidade, inclusive, né, do petróleo, novas descobertas que podem vir, pensando na biotecnologia, análise de proteínas, peptídeos, controles de bioprocessos, né, tudo isso o espectrômetro de massa pode entrar também. E por último aqui, não são todas as aplicações de espectrometria de massa, vão ficar algumas de fora aqui, mas trouxe para vocês uma última aqui, que é na área toxicológica, pensando aí nas drogas de abuso e síntese de novas drogas. Por que disso, pessoal? Porque hoje, até trouxe aqui para vocês um dado como referência, eu vou mostrar, mas a espectrometria de massa, ela está tendo que estar presente muito rapidamente para elucidação de novas moléculas aí que têm o poder psicoativo, né, ou que são usadas aí pelo caráter ilícito, né, e hoje até a polícia científica aí, né, não só aqui no Brasil, mas fora dela, tem trazido aí algumas informações que são, inclusive preocupantes, né. Essa reportagem aqui que eu trouxe até de 4 de maio de 2021, do projeto INSPEQT, na investigação de novas substâncias psicoativas em toxicologia forense, traz uma referência aí que um conjunto de 111 países, no último ano, teve esses 111 países forneceu informações de identificação de mais de 800 novos compostos com caráter psicoativo. E aí, como que é possível a gente elucidar essas moléculas baseado numa simples análise, às vezes, de triagem? Não é possível. A gente tem que necessariamente colocar essas moléculas em um instrumento com alta resolução e capacidade de detecção de novas moléculas, né? Imaginem só 800 novas moléculas, mas que as pessoas que se ligam a essa questão ilícita, eles acabam tentando burlar a legislação das moléculas que já estão registradas nos órgãos regulatórios, né, ou mesmo catalogadas pela polícia, sintetizando moléculas semelhantes que têm o mesmo efeito psicoativo, talvez, ou até ainda mais potentes, mas que tem ali somente um CH3 pendurado ou um OH na molécula. Isso tem a possibilidade de livrar a pessoa, talvez, de uma prisão, porque ela não está com uma droga catalogada, né, pela polícia, porém, tem o mesmo efeito psicoativo. Então, como que a polícia chega nesse ponto, né? A gente teve a oportunidade de bater um papo com um perito criminal, né, e o Dr. Pablo Marinho, ligado à química forense, em que ele deu, assim, inúmeros insights, inúmeras aplicabilidades sobre esse assunto em específico e falou, inclusive, que em um desses passos o pessoal está muito criativo na síntese de novas moléculas e somente com o espectrômetro de massa eles conseguem, de fato, elucidar e comprovar que essas moléculas também fazem parte de um grupo ilícito e que
as pessoas que traficam aí ou que consomem, elas estão necessariamente tendo que ser presas, né? Elas têm que ser punidas aí, né, por todo esse processo, né? Deu uma travadinha aqui no meu vídeo, né? Ia dizer aqui para vocês que a gente tem algumas outras aplicações, mas agora direcionando aí para medicina mesmo de fato, né? O que a medicina está fazendo aí de ponta, né? E que tem uma relação com a espectrometria de massa. E aí eu trouxe para vocês aqui uma aplicação específica que é sensacional. É fantástica, absolutamente fantástica. A pesquisadora doutora Lívia Eberlin, do grupo de pesquisas da Universidade do Texas, eles desenvolveram, né, ela e os colaboradores desenvolveram uma ferramenta chamada MassPen. Essa MassPen, ela é uma ferramenta em que ela fica acoplada a um espectrômetro de massa, mas que ela pode ser conduzida para análise real, online, dos espectros de massa de acordo com diferentes regiões do tecido a ser passado por cirurgia. É uma aplicação que vem muito de encontro com as cirurgias que são feitas para remoção de câncer. Câncer hoje é uma doença que afeta, né, e acomete 1 a cada 4 pessoas. E além de ter uma preocupação, evidentemente, com o tratamento, né, com a cura do câncer, também tem uma preocupação muito grande com a retirada desses tumores, se benigno, se maligno, porque a opção, via de regra dos médicos, é da retirada do tecido cancerígeno com uma determinada sobra, uma porcentagem a mais do que de fato ele está. É evidente que cada equipe médica faz o possível e o impossível, né, para retirada desses cânceres aí sem acometer de fato, né, a saúde do paciente. Porém, por uma margem de segurança, é retirado talvez uma quantidade um pouco maior do tecido, né, podendo pegar até uma parte do tecido saudável. E é aí que entra a espectrometria de massa. Como é possível analisar o perfil de marcadores do tecido saudável e do tecido cancerígeno, de uma maneira precisa e rápida, é possível você determinar onde o tecido cancerígeno está presente e aonde ele não está presente. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês, pessoal, eu vou fazer questão de colocar esse vídeo, porque ele é bem autoexplicativo, então eu vou até voltar aqui a minha tela para vocês. Deixa eu só ver se na apresentação aqui ela também vai funcionar. Isso, ótimo. Essa aqui é a MassPen, né? Ela que faz ali a função de captura das moléculas e ela está ligada aqui, olha só, a um espectrômetro de massa. Então, a equipe médica, durante a cirurgia, né, execução cirúrgica de tudo que ela está fazendo, né, é feita uma análise online com a MassPen de captura de moléculas do tecido. E aí, por uma diferenciação de marcadores do tecido saudável e também do tecido cancerígeno, é possível a gente determinar qual é, de fato, a região em que é saudável e a região cancerígena. O câncer, ele deve, né, ser retirado nesse caso, e enquanto que o tecido saudável, ele não deve ser retirado, né? Isso com certeza acomete menos aí, prejudica menos a saúde aí dos pacientes, né, que estão ali em um estado tão crítico. Então, essas duas aplicações, né, tanto na elucidação de drogas de abuso, quanto na identificação ali de tecidos cancerígenos, elas vêm muito de encontro com a evolução da ciência e também a qualidade de vida, né, de nós como indivíduos dentro das aplicações de massa. E aí, pensando em um cenário de convencimento agora mesmo de vocês, por que, assim como eu gostaria que vocês tivessem a vontade de ter um espectrômetro de massa no laboratório de vocês ou mesmo na sua sala, né? Imagina só você chegar num ponto aí de ter, né, um espectrômetro de massa portátil, poder analisar ali a fruta, né, que você acabou de comprar no mercado e saber se tem agroquímico ou não, né?
ali presente nessa fruta. Então, vamos lá para as 10 razões do porquê você deve acreditar de fato na espectrometria de massa. A primeira delas o espectrômetro de massa ele tem a capacidade de medir as massas de uma maneira exata e precisa. Quando acoplada, então, na cromatografia líquida, ela fica fantástica, porque são 2 mecanismos de separação de moléculas, e então você potencializa, de fato, a parte de quantificação dessas moléculas do seu interesse, né? Ela pode ter a capacidade de multiplexar as análises das moléculas. O que significa isso? Significa que em uma mesma análise, um mesmo tempo de corrida, por exemplo, quando a gente pensa em uma corrida cromatográfica, você pode ter análises de diferentes moléculas da mesma classe, cerca aí de 50 moléculas, 100 moléculas, 200 moléculas de uma mesma classe, quantificando, podendo chegar aí até a 1000 moléculas em uma mesma análise do espectrômetro de massa ou do seu LC-MS. Ela pode lidar com muitas amostras. Existem hoje mecanismos, né, que a gente acopla aos espectrômetros de massa que fornece para a gente aí possibilidade de automatizar até 1000 amostras de uma vez só, né? Então, você não tem o papel, o trabalho de estar ali manualmente tendo que colocar cerca de 1000 amostras, né? Você prepara tudo, coloca tudo no seu injetor automático e isso vai ser conduzido para o massa ali de uma maneira automatizada. É altamente personalizável também o espectrômetro de massa. Como eu disse para vocês, ele tem uma capacidade de lidar com amostras sólidas, amostras líquidas e amostras gasosas. Isso vem de encontro com personalizável, porque você tem a possibilidade de acoplar ao espectrômetro de massa, ao analisador de massa, diferentes fontes de ionização. Cada fonte de ionização ainda fornece uma capacidade de ionização de diferentes moléculas, de polaridades diferentes, de tamanhos diferentes. Então, dependendo da sua aplicabilidade, é possível modular o espectrômetro de massa da melhor maneira possível. Pode-se realizar experimentos tipo shotgun, né, que são os shotgun porque você dá um tiro só, né, você atira todas as moléculas do espectrômetro de massa, ele te dá um perfil. E esse perfil, ele pode ser característico, e na verdade, característico de uma determinada origem, né? Isso abre muito campo, a parte de proteômica, lipidômica, metabolômica, são todas feitas, ou em sua maioria, por esse tipo de metodologia. O espectrômetro de massa não é limitado pela existência de kits. E aí, quem nunca, né? Tá lá para fazer uma análise e aí o kit está acabando. E aí tem que correr atrás do fornecedor, capturar novos kits ali, comprar novos kits. E isso, para a execução da sua rotina, nem sempre é aplicável. O espectrômetro de massa, uma vez que ele esteja funcionando, calibrado, preciso, é só colocar ele para rodar que ele vai te fornecer muitos resultados bons, de fato. O espectrômetro de massas ainda tem o poder de ver coisas que você teria perdido com outras técnicas. E aí nós estamos falando de sensibilidade. A sensibilidade varia, de fato, de acordo com o instrumento e também de acordo com as características da sua molécula de interesse. Tem moléculas que ionizam muito bem, tem moléculas que não ionizam tão bem. Você tem que ajudar ela a chegar na forma de ionização, mesmo utilizando ali as fontes de ionização, né? Só que nós estamos falando de concentrações de ppm, ppb, ppt, né? Quem prefere aí outra denominação, né? A gente está falando de femtogramas, né? Até ter chegado, né? Picogramas em alguns casos. Bom, a espectrometria de massa ainda tem a possibilidade, né, de combinar ali com a potência do preparo de amostra. Quando você tem um excelente preparo de amostra, fica muito melhor os resultados no seu espectrômetro de massa. Até porque, olha só, isso é paradoxal e super importante. Porque assim, como o espectrômetro de massa, na maior parte das vezes, analisa moléculas orgânicas, e essa molécula, ela geralmente está presente em uma matriz que também é composta por outras moléculas orgânicas, como que a gente fornece tudo isso para o massa e o massa consegue desmistificar, consegue separar tudo isso? Às vezes o massa não consegue, talvez a gente tenha que separar por uma técnica de preparo de amostra a sua molécula de interesse dos demais componentes da sua matriz. Inclusive, a matriz é algo
que atrapalha bastante, geralmente, nas análises de massa, né? As famosas supressão iônica aí geralmente está presente na sua matriz ou nos aditivos aí que você coloca na sua fase móvel ou na diluição das suas amostras aí de interesse. E por último aqui, 9 e 10, combinado, né? E aí muitos de vocês vão duvidar de mim agora, mas eu preciso dizer para vocês que de fato o espectrômetro de massa vai te ajudar principalmente a economizar muito tempo. E também, dependendo do tipo de aplicação que você tem, economizar muito dinheiro. Porque às vezes você julga que o valor segmentado, né, quando você utiliza kits, às vezes ele sai mais barato, e um espectrômetro de massa ele tem um custo alto de aquisição, porém, dependendo do número de amostras que você vai colocar no seu espectrômetro de massa, o quanto ele tem de capacidade de fornecimento de informações muito rápidas sobre a análise e as possibilidades diferentes das análises que ele é possível de fazer, né, para elucidar novas moléculas, quantificar, inclusive, ele pode te trazer um retorno financeiro muito bom, muito grande. Ele pode se pagar, inclusive, muito rapidamente aí os espectrômetros de massa, tá? E para a gente ir direcionando aqui para o nosso futuro, né? O que vem por aí, gente? Vocês têm ideia, né? O que vem por aí na espectrometria de massa? Eu tenho visto muito assim, muito mesmo, duas coisas, né? Sempre teve uma evolução na espectrometria de massa direcionada à eficiência de análise, né? Quanto mais rápido, melhor. Com mais sensibilidade, melhor ainda, né? Apesar de que a sensibilidade dos instrumentos do espectrômetro de massa, estão muito altas mesmo. Hoje, com certeza, atende as legislações aí, isso varia de configuração de equipamento para equipamento, mas atende muito bem as legislações hoje de limites de quantificação aí, recomendados para agroquímicos, moléculas que não podem estar presentes em alimentos, por exemplo, também detecção e elucidação de compostos na parte de toxicologia, né, na parte química forense também. Então, sempre vai ter, eu acredito, um aumento de sensibilidade aí, né, projetado para os massas, mas tem acontecido uma preocupação muito grande pela miniaturização desses equipamentos também, ocuparem menos espaço, terem muita eficiência, por exemplo, no vácuo, mesmo com bombas menores, bombas menos barulhentas, que ocupam menos espaço, com uma preocupação também para o lado da química verde, né? Produção de menos resíduos tóxicos, quanto menos melhor, quanto menor o equipamento, melhor também. E evidente, assim como a proliferação de tecnologia que a gente tem tido em novos computadores, novos celulares, novos sistemas de tratamentos de dados, o espectrômetro de massa também está tendo esse acompanhamento, né? Hoje as máquinas, os computadores que acompanham os instrumentos, o espectrômetro de massa, têm uma capacidade de processamento muito rápida, com uma possibilidade de softwares e de tratamento de dados muito grande. Então, as coisas estão ficando muito rápidas, né? Junto com isso vem o Big Data, né? A evolução dos dados para uma determinada nuvem e essa combinação a nível mundial. Então, esses dados, eles são hoje compilados, gerados estatisticamente alguns outros resultados que podem influenciar na sua decisão, de fato, ali de tomada, na aquisição de novos produtos, na elucidação de novas moléculas, na produção de novos fármacos. Então, essa é a direção que o espectrômetro de massa e os fabricantes, com certeza, estão dando. Nós já estamos nos direcionando aqui para o final, então separei algumas referências aqui que foram utilizadas na montagem aqui do nossa apresentação, e gostaria muito mesmo, pessoal, de agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês sobre esse assunto, que é tão agradável, né? Ele é tão gostoso de falar sobre, a gente pensar e traçar o porquê, né? O espectrômetro de massa tem um papel fundamental na elucidação de novos compostos, ele tem, de fato, uma capacidade muito grande de análise, mas que precisa ser muito bem utilizado, né? Então, usem o espectrômetro de massa com a responsabilidade de que os dados, eles precisam ser fornecidos
com precisão e exatidão. E para isso, você precisa estudar muito, você precisa se dedicar, você precisa vivenciar o mundo de um laboratório de espectrometria de massa. Mas garanto para vocês que é uma área de muita satisfação, de muito sucesso e de muita aplicabilidade. Pessoal, eu gostaria de reforçar o convite aqui para vocês. Acompanhe a gente nos nossos canais, nós temos a Matrix no Instagram, nós temos o ChromaClass, que é o nosso canal educacional, e que nós fazemos um trabalho ativo no Instagram, também no YouTube, com o nosso podcast, o ChromaCast, em que sai episódios inéditos todas as semanas. Então, sigam a gente, ative o sininho, isso ajuda a gente bastante também. Então, vai ser uma satisfação muito grande ter vocês nos nossos canais e a gente poder conversar sobre cromatografia, gestão laboratorial, falar sobre empreendedorismo também, falar sobre espectrometria de massa. Vem com a gente que esse segmento aí tá muito, muito legal. Aqui está meu e-mail também, se vocês quiserem me mandar um e-mail com alguma dúvida, quiser conversar sobre qualquer assunto, mande para mim, a gente vai ter a maior satisfação em responder vocês. Bom, pessoal, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Foi uma satisfação muito grande apresentar e falar um pouco mais sobre espectrometria de massa. E eu digo para vocês, acompanhem a gente, porque vem muito mais assunto por aí. A gente se vê em breve, eu tenho certeza.